Vamos para nossa sintonização. Como que você está por aí, lindeza? A lua está crescente em Libra no céu. Nós temos a energia do enlaçador de mundos ressonante no Tzolk'in. E o que toda essa energia está trazendo nesse momento que você está me escutando? Lembrando que não importa o tempo que você entra em contato com qualquer sintonização, porque as mensagens são atemporais. Isso quer dizer, esse tempo linear que nós estamos acostumados a pensar, a agir dentro de uma linearidade, ele é uma percepção condicionada. E isso vai nos tirando do ritmo da natureza primordial do ser, dos ritmos naturais, do seu tempo. Então você não está atrasada no seu processo, em nada na sua vida, porque tudo tem o seu tempo. Essa ciclicidade dentro dos processos de crescimento, de amadurecimento, de despertar. Eu ouço muito das mulheres, de uma forma geral, tanto dentro dos atendimentos quanto fora, essa preocupação de certas decisões serem no tempo da sociedade, como casar, como ter filhos, né? Então, esse tempo social, ele nem sempre é o tempo da alma. E é muito importante se atentar para isso e entender que para tudo há o tempo oportuno na sua vida. Você não está atrasada nas suas decisões, ou para adiar um sonho que esse não seja o seu momento, um plano, ou até mesmo encerrar relações que levam junto os seus sonhos. A Lua está conectada nessa energia do enlaçador no dia de hoje, que é cirúrgica. É uma energia de corte, de encerramento, de decisões que por muitas vezes doem no seu coração, que arrancam a sua pele. Eu não sei se você já passou por um término ou há muito tempo ou recentemente. Então, seja pela escolha do outro, seja pela sua escolha ou de ambos, isso dói. Isso arranca uma parte que também é levada junto, do que foi construído, do que foi vivido dentro daquela relação, de planos que se frustram, de sonhos que evaporam no ar, né, que não serão mais daquela forma, não mais com aquela pessoa. E eu te digo que a vida é sábia. Nada sai do seu caminho se a vida não tem algo ainda mais alinhado para você. Então, se você passou por um término, está passando, né, ou se algo te liga ainda a um fio invisível de um passado com alguém que você ainda não superou no seu coração, siga sempre o caminho da vida, né? Então, se você precisa tomar uma decisão no seu momento, siga o seu coração e a fluidez da vida e dos processos, porque por mais que doa, tem coisas na vida que são necessárias para crescer, primeiramente, né? E para entender que você merece algo mais harmônico, mais alinhado. E se você não escutou o episódio de hoje, de ontem, inclusive, eu falei sobre esse lugar da fluidez, do prazer, né, que é o caminho mais alinhado para as relações que você escolhe para sua vida. Porque viver uma vida próspera em todos os sentidos inclui viver boas relações. E aí a pergunta é, qual é a porcentagem do seu 50%, né, da sua responsabilidade sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo em determinada relação, né? Porque todas as relações são feitas de seres únicos, com uma composição energética única. Então, o mais desafiador é uma alquimia entre as pessoas, seja ali de valores, né, de visão de mundo, de sonhos, de objetivos, de estar caminhando para a mesma direção. E essa energia do enlaçador traz muito esse lugar de morrer uma parte de si, né, para você poder abrir para uma troca em verdade, em igualdade, em você renunciar também o controle, o próprio ego, a disputa dentro das relações, né? Então, renascem novas pessoas quando acontece um relacionamento, né? Eu tô falando aqui de relação de casal, mas isso vale para qualquer relação. Esse 50% da responsabilidade é de ambos dentro de uma relação. Então, a partir do momento que você se disponibiliza,
você está se abrindo para você trocar e para ser harmônico. E essa necessidade de soltar o controle e também de construir paciência, isso vai ser imprescindível, porque senão serão relações superficiais, né? Eu não sei se vocês já ouviram aquele conceito de Bauman das relações líquidas, né? Que ele fala que são vínculos afetivos ali superficiais mesmo, líquidos, né, que ficam ali na borda, que nunca mergulham, porque é frágil. Então, eu vejo que não poderíamos nem dizer que há um vínculo, né, dentro dessas relações líquidas. Vínculo é para quem não tem medo de saber de si por meio do outro, de mergulhar, de se aprofundar, de se escancarar, de entender as suas fragilidades e a do outro também, as vulnerabilidades. E para isso é preciso ter adquirido a solidez, a responsabilidade emocional interna, né? Porque isso é maturidade, isso é viver em verdade. E as relações líquidas, elas são praticamente ali descartáveis, né? Hoje aqui, amanhã nunca mais, não quero mais saber, não quero me aprofundar, não quero me apegar. E por que isso? É porque há medos, há ali conexão com rejeição, abandono, enfim, né, de se mostrar na sua verdadeira natureza, na sua inteireza, na sua vulnerabilidade. E aí é preciso construir, né, olhar frente a frente para esses medos, esses complexos, para poder se abrir em verdade para si mesmo, porque tudo começa na relação primordial consigo, para poder acontecer uma relação em verdade com o outro. E isso só aprende quem se abriu para acessar a si mesmo. Então, as suas dores, os seus medos, né? E entendeu também que a vida em si é frágil. Então, quando a gente se ama, a gente passa a não aceitar qualquer forma ou migalha, né, como se diz por aí, de amor, porque não é sobre isso. É sobre a troca que transcende a borda, a superficialidade, vai para a natureza mais selvagem e primordial do ser, que é onde a maioria teme, porque a natureza selvagem ela sai do controle do ego para viver, né, em verdade. O ego ele é uma estrutura psíquica que vai definindo os limites conhecidos, confortáveis, que dá segurança, né, informa ali até onde os meus limites, até onde eu posso ir para não me machucar. Então, se você viveu determinada experiência dolorosa na sua vida, né, e aí é nesse ponto que muitas pessoas se fecham, que ficam temendo essa troca de entrega, porque estão feridas em si, elas foram tocadas pela dor da experiência. E aí eu te digo que essa dor é uma estrutura energética que ficou acoplada no seu campo, né? Essa ferida ela precisa ser trabalhada, desbloqueada, para que outras trocas aconteçam e outras histórias possam acontecer na sua vida, né? Para você se permitir viver. É por isso que é tão importante se estruturar emocionalmente, porque a vida é frágil, a vida não traz segurança, a vida é um contrato de risco, como diz Augusto Cury, e nós estamos aqui experienciando. E se você se fecha por uma dor de uma antiga experiência, você está bloqueando a prosperidade na sua vida, a fluidez de viver entregue a esse controle, a desconstruir o próprio ego. Porque não é garantia aqui que alguém vá suprir as suas expectativas, mas é garantia de você viver você por inteiro, de você se permitir estar nas experiências por inteiro, porque só de estar ali humano e se sentir vivo e de sentir, né, e de se entregar, você está aprendendo com a vida, aquilo já foi válido para você, aquilo é a experiência humana, e se isso abriu por acaso feridas e enfatizou dores, né? Aí entram aqueles 50% que eu disse. É pegar a parte que te cabe e se trabalhar internamente para não bloquear mais a vida, né, através das lições que o outro traz, das experiências trocadas, do aprendizado, do amadurecimento que acontece. E é bom se perguntar, aquilo passou na minha vida a serviço de quê? Aquilo me fez despertar para quê exatamente, né? E é preciso investigar esse lugar, curar, retirar as camadas envoltas que impedem
que o amor aconteça, porque o amor é a energia do alinhamento do ser, né? O amor por você estar permitindo sair do controle, do ego e de se abrir para a experiência. Qualquer que seja o caminho, né? Que nem sempre será ali o final feliz das histórias, dos contos de fadas, mas é entender que pelo menos você se permitiu viver, ser inteiro, se amar, amar o outro, e porque o outro é reflexo de si, né? E essa energia do arquétipo de hoje, do enlaçador ressonante, é a abertura no seu campo energético de encerrar aquilo que não mais está em coerência com você, lindeza. Então, com o que você busca para sua vida, dentro de uma relação, com uma decisão que você já sente que precisa ser tomada, né? Então, eu te falo para você não mais permanecer sentada em uma mesa onde o amor parou de ser servido. Levante-se, tome o seu rumo e vá viver outras experiências. A vida está cheia de pessoas incríveis para você ainda conhecer. Arro. Então, por último, reflita o que te feriu como uma espada escondida dentro das relações que passaram, o que rasgou os seus sonhos e como enxergar isso como uma lição e seguir. E não mais temer para se abrir para novas experiências. Então, essa resposta, ela exige aí um mergulho. Inclusive, as sessões da cura energética dos relacionamentos, elas foram feitas para você se aprofundar e para você conseguir de novo se reerguer, se restabelecer após as situações da vida, porque se você é uma pessoa profunda, né, as relações líquidas, elas não suprem uma troca igualmente profunda. E é importante se trabalhar e ancorar na relação consigo para você não se fechar para a vida, para as experiências, para as trocas e para o amor. Arro, eu desejo um lindo dia, muito amor para vocês e voltamos a nos sintonizar por aqui. Namastê.